É a mesma coisa que tu fosse, por exemplo, assistir um filme, né? Ó, você está chegando no cinema, eu vou assistir um filme hoje, né? Mas eu não sei qual é esse filme. Eu entro lá, a tela do cinema, grandona, tem várias subdivisões de telas. Em cada uma dessas subdivisões tem, uma tá passando uma comédia, a outra tá passando um noticiário, a outra tá passando uma novela, o outro tá passando um filme de ação, o outro... Enfim, várias situações diferentes, todos ligados ao mesmo tempo, no último volume, no volume de cinema, e você precisa prestar atenção em todos. Você consegue? Isso basicamente é a cabeça do autista. É a cabeça do autista quando ela está quando ele não tem a estimulação adequada, quando ele entra em crise, é basicamente isso que acontece quando a criança está em crise, né? Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, o programa de hoje foi uma sugestão maravilhosa, porque é preciso falar sobre isso, falar sobre autismo. E eu preciso de ajuda, é claro. Então, no programa da Gi de hoje, nós convidamos aqui a neuropsicopedagoga Roberta. Seja bem-vinda. Quase que Obrigada. Eu travei o nome aqui. Vamos lá. Vamos falar, então, de autismo. O que a gente pode falar, assim, para todas as mães, para os pais, para os familiares, para as pessoas que trabalham também? Vamos dar uma luz? Vamos lá. O que a gente pode falar, assim? Eu tenho uma criança, um familiar que é autista. O que é isso? Então, antes de a gente dizer... Eu tenho um familiar que é autista, vamos então... Como saber se é autista? Vamos pelo começo. Ótimo. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas em relação ao que é o autismo, né? Então, tem os seus preconceitos. Então, dificulta muito essa relação de família e profissionais na compreensão do que é realmente o autismo, né? Então, o que é muito necessário? Observar e de qualquer maneira, aceitar o seu filho como ele é e procurar ajuda, né? Então, o meu filho tem uma dificuldade de interação social, o meu filho tem uma alteração sensorial. O que é uma alteração sensorial? Uma alteração sensorial é quando a criança tem uma dificuldade de aceitar algum tipo de sensação, de toque. Muitas vezes pode ocasionar uma seletividade alimentar. Um dos principais características, né? Sinais de alerta dos pais em relação ao autismo, normalmente é quando a criança não desenvolve a fala, né? Começa que são por aí, um dos principais características, a gente pode dizer assim, né? Porque por se tratar de um espectro, o autismo ele tem diversas características. Então, a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira falando sobre e a gente ainda não falaria tudo sobre o que é. Porque a gente, antes do programa ir no ar, antes a gente gravar propriamente dito assim, a gente estava batendo um papo aqui, né, antes de dizer assim, que não é só o diagnóstico, antes disso tem um filho, tem uma criança que muitas vezes é esperta, que vai tentar te dar a volta. Exatamente. Né? Mas assim, como é importante não deixar para mais tarde, tocar para frente esse diagnóstico, né? Então, assim, a partir do momento que a criança tem algo assim, que está brincando mais sozinha, ou que escutou um ruído a mais, ela vai se incomodar com aquilo, eu acho que sempre é um sinal de alerta, né? Isso. E por onde começar, por exemplo? Sabe aquela frase que mãe sente? Isso. Tem isso? Tem. Mãe sempre sabe. A gente sempre diz que mãe sabe, né? Porque veio da gente, a gente sabe. E por onde começar? Então, apresentou uma dificuldade, eu estou observando alguma característica diferente no meu filho. Ele não socializa, ele não conversa, ele não brinca com outras crianças, ele apresenta algum tipo de seletividade alimentar. Eu vou procurar profissionais,
da área da saúde e educação para me auxiliar. Quais são? Normalmente, as escolas também, quando a criança já vai na creche, as escolas também já indicam para profissionais. Então, a minha função neuropsicopedagoga, por exemplo, a gente vai fazer uma avaliação da questão motora, da linguagem, da socialização, das emoções e da aprendizagem. Se aquela criança ela está dentro do que é esperado para a idade dela. Né? E a partir daí, então, de uma avaliação, a gente começa a intervenção clínica, que são as estimulações. Né? Meu filho, por exemplo, a mãe percebeu a questão da fala, vai para uma fonoaudióloga. Percebeu uma questão social, de emoções, chora muito, grita muito, não está contente em ambientes com muitas pessoas ou ambientes barulhentos, prefere ficar mais isolado. Um psicólogo. O psicólogo é primordial no acompanhamento também da criança com TEA, né? Então, todos esses profissionais, tem o TO também, né? A terapia ocupacional, né? Que é um profissional que vai trabalhar todas as questões sensoriais da criança, desde se tiver especialização em relação à seletividade alimentar, né? Que aí a criança vai recebendo a estimulação para conseguir ampliar o seu repertório alimentar. E assim vai com todas as outras áreas, a questão da fala também. Mas quem dá o diagnóstico mesmo é o médico, que é o neuropediatra. Sim, o neuropediatra. Ou psiquiatra infantil. Sim, porque eu lembro que eu fiz um programa com a Dete, um beijo Dete da Escola Charlotte, que ela sempre diz assim, né, que a gente sempre espera que o filho campeão nasça, né? E quando tu tens um filho que tem uma síndrome, é aceitar que aquele filho campeão não nasceu, mas que tudo que ele for fazer são pequenas vitórias, né? Exatamente. São pequenas conquistas. Mas daí ela disse, tem que cuidar. Eu lembro que a frase que ela usou é que hoje em dia tudo é laudo. Tudo é laudo. Aí também entra, né? Exato. Às vezes, assim, será que todo mundo precisa ser igual e caber dentro de uma caixinha? Não. Literalmente não. E o que é normal e quem é normal e normal para quem, né? Exatamente. A gente tá, a sociedade está numa tendência a achar que precisamos estar nessa caixa. Precisamos seguir padrões. O que é o padrão? Sim. Para quem que eu preciso viver esse padrão? Então, até aqui nessa camiseta, que foi uma camiseta criada pelo grupo da AMA Brusque, né, alguns anos atrás, e é muito interessante porque ela diz, o autismo não é uma doença, ele é uma habilidade diferente. Então, são pessoas que têm habilidades diferentes, maneiras diferentes de ver as coisas. E tá tudo bem? Então, é só mais um com uma habilidade diferente. Sabe? Sim. E geralmente vem pelo lado pejorativo e dizer, pronto, agora acabou, se eu tenho... Não, só que se tu tens como olhar diferente, eu acho que é a própria aceitação dos pais, né? Isso. Olhar diferente para dizer que esse campeão não nasceu, mas que ele tem tantas outras habilidades, que basta o quê? Estimular, que não vai ser um caminho fácil. Não. Mas a vida de quem é fácil? Pois então. Né? E o quanto é especial por ter uma criança... especial nesse sentido, né? Sim. Porque, assim, o autista é aquele que, de repente, no convívio social, ele não vai conseguir interagir tanto, mas por trás de uma conta ali, de um exercício, ele vai se destacar muito. Bastante. Pode acontecer. Ele vai ter o seu desempenho. Quantas pessoas, como tu disse antes, quantas pessoas estão se descobrindo autistas na vida adulta, né? Então. Não conseguiam se ver numa festinha de adolescentes, não gostam do barulho muito alto, mas lá na escola, na matemática, tira 10 todo. Então, por que não? É só uma pessoa que tem uma maneira diferente de ver a vida, né? E esse filho ideal que a gente cria na nossa mente, né, não acontece como a gente cria. Então, é esse preconceito. Eu sempre gosto de enfatizar o preconceito nessa fala de preconceito. Ele nada mais é que um preconceito, né? Porque, na verdade, a gente já está criando essa expectativa de um ser que nem nasceu ainda, muitas vezes, né?
E aí, claro que toda família vai querer o seu filho perfeito, o filho que vai tirar notas boas, o filho que vai crescer, vai fazer sua faculdade, vai casar, vai ter sua vida própria, vai ser empresário, enfim. Mas a vida nos mostra desafios diários que não são assim, né? E a gente, enquanto adulto, já deveria ter essa maturidade de compreender que não vai acontecer como a gente quer, é como vai ser. Né? Então é aceitar, aceite que esse filho veio, que às vezes ele precisa de algum suporte a mais, que nada mais é o autismo, é o suporte que essa criança precisa, para que ele consiga se adequar ao máximo à vivência dentro do padrão da sociedade. Não que ele precise estar dentro do padrão, mas que ele consiga sobreviver dentro dessa sociedade. Eu gostei assim também, nos bastidores a gente falava assim, ó, vamos usar aquela analogia que tu fizesse de como que é a cabecinha de um autista no cinema. Como tu falasse, eu achei o máximo aquilo. Então, pra gente tentar, assim, no mínimo, ter um pouco mais de empatia quando tu vê uma criança numa fila que tá lá preferencial de autista. Se tá lá é porque tá precisando? Exatamente. Não é porque vou furar. Não é todo mundo assim. É a mesma coisa, assim, eu gosto de usar um exemplo bem legal também, que é, por exemplo, no supermercado, a criança tá lá, esperneando lá no chão, por exemplo, um Comprão da vida, um Forte, que é esses mercados grandes. Sim, sim. Os atacadistas da vida. Isso. Se a criança chega lá e se joga no chão do supermercado, tá gritando, aí a pessoa passa, se fosse meu filho, gritando. A gente não sabe se aquela criança pode estar tendo uma crise sensorial por estímulos diversos que tem naquele ambiente, né? Porque o cérebro do autista, ele funciona como se fosse uma caixa que tem os fios que não estão todos colocados no mesmo lugar, né? No seu lugarzinho certo. Então, nós conseguimos, por exemplo, discernir de que agora eu estou aqui conversando com você e se passar qualquer barulho lá fora, eu consigo manter a minha atenção em você. Agora, no autista não acontece isso. Por quê? Porque esses fiozinhos que estão todos conectados no seu caminho, no autista não está. Então, todas essas informações sensoriais externas afetam essa minha atenção, porque eles estão tudo embaralhados. Sim, eu acho que o pessoal de casa quer escutar o exemplo ali, tu chega no cinema, no lugar das telas, né? Como tu fala, eu acho o máximo isso. É a mesma coisa que tu fosse, por exemplo, assistir um filme, né? Ó, você está chegando no cinema, eu vou assistir um filme hoje, né? Mas eu não sei qual é esse filme. Eu entro lá, a tela do cinema, grandona, tem várias subdivisões de telas. Em cada uma dessas subdivisões tem, uma tá passando uma comédia, a outra tá passando um noticiário, a outra tá passando uma novela, o outro tá passando um filme de ação, o outro... Enfim, várias situações diferentes, todos ligados ao mesmo tempo, no último volume, no volume de cinema, e você precisa prestar atenção em todos. Você consegue? Isso basicamente é a cabeça do autista. É a cabeça do autista quando ela está quando ele não tem a estimulação adequada, quando ele entra em crise, é basicamente isso que acontece quando a criança está em crise, né? Então, ele tem uma... É como se desse uma pane diante de tudo isso. Isso, ele né? recebe uma hiperexcitação, esse cérebro. Hiperestímulos, muitos estímulos ao mesmo tempo, e essas subdivisões sensoriais dele não absorvem adequadamente esses estímulos. É onde ele entra em pane e se joga no chão e grita e bota a mão na orelha, porque ele não quer mais suportar. É como se aquilo estivesse machucando. E eles literalmente sentem dor. Porque isso acaba afetando fisiologicamente. Eles sentem dor mesmo, físico, porque eles não conseguem compreender. Olha, gente, se tu... Olha, eu me emocionei com essa tua fala, porque é uma analogia perfeita. E assim, onde a gente, como ser humano, se colocar no lugar do outro. Exatamente. Mas vamos fazer o seguinte, é só um intervalinho comercial e a gente já volta aqui com a Roberta, neuropsicopedagoga. Até.
Povo que assiste o programa da Gil, estou aqui na Oral Sim, uma das salas de cirurgia, aqui muito bem equipada, com segurança, com profissionais qualificados, que te seguram na mão, e eu já passei por isso, porque a gente precisa, né? Precisa desse calor, precisa desse atendimento humanizado que vai te deixar seguro e principalmente assim, confortável. Às vezes a gente tem um certo receio de dentista, mas com uma boa conversa, com uma equipe boa que nem eles têm aqui, vai dar tudo certo. É só chegar e conversar com o Dr. Luiz. Beijo! Estamos de volta, Roberta. É coisa para falar quando se fala em autismo, né? Muita coisa. A gente fechou o primeiro bloco ali, já emocionante, porque realmente, se não tiver empatia, em pelo menos escutar isso, dizer assim, ó, que se a criança, ditos nós, né, normais... Neurotípicos, os neuróticos que somos da vida, né? Porque temos nossos perrengues, enfim... Mas que já tem filho que com 2 a 4 anos disse não, vai se jogar no chão. Imagina que difícil para o autista que tem que... Porque ele também tem situações que ele vai te testar, ele vai... Sim. E a imposição do limite também vai ser difícil. Sim, porque a gente precisa diferenciar o que é uma birra do que é uma crise. Por exemplo, a situação do supermercado, né? Se a criança, ela simplesmente, do nada, ela se joga no chão e começa a gritar e começa a botar a mão na orelha e nada acalma ela, é por conta da situação do ambiente. Muitos estímulos. Agora, a criança... Mamãe, eu quero aquela bolacha. Mamãe, eu quero aquele chocolate. Mamãe, eu quero... Não, você não vai ganhar. Mas eu quero. Banana. E se joga no chão. É birra. Porque ele não ganhou aquilo que ele queria. Essa é a diferença. E por isso que é importante que os pais, quando eles também têm essa dúvida, procurem informação. Procure ajuda de profissionais que já têm a informação para passar, a qualificação, para conseguir ajudar eles a identificar essa diferença, né? Porque às vezes tudo é birra ou, às vezes, tudo é crise. Não, não é tudo crise. Eu já escutei assim, gente, eu vou compartilhar com vocês, dizia assim, o menino com autismo e, o familiar dizia assim, ó, pode fazer de tudo, eu já bati, Jamais. Bater nunca é a melhor solução. E assim, aquilo me cortou o coração, dizia assim, ó, eu já dei uma surra de todo tamanho e ele não para. Não vai parar, porque na verdade o cérebro dele não entende. Na verdade, precisa colocar lá dentro da caixinha, certinho, desligar as telinhas lá, para ele conseguir assistir uma de cada vez, né? Mas como? Com estimulação. Né? Com estimulação. Porque assim, ó, mesmo que a criança receba um laudo, o tratamento qual é? Estimulação. E qual é o risco, né, Roberta, de uma criança, por exemplo, isso a gente já falava lá com a fono Thaísa, de um atraso de fala, mas eu tô com receio de ver realmente o que esse meu filho tem. E vai que ele tem algo assim. Mas no caso do autista, né, se ele pode ser o grau 1, como chama? Nível 1, 2 e 3. E assim, o risco de se não se estimular o quanto antes, ele pode chegar no 3, quanto que ele poderia ficar aqui só no 1? Como é que funciona isso? Então, é muito relativo, né? Por ser um espectro, ele tem diversas características, então não tem como dizer que todos vão iniciar no 1, ou todos vão iniciar no 3, ou que vai regredir, ou que vai progredir. Isso vai depender muito de cada caso, né? O que vai acontecer é, se der o tratamento adequado, digamos que hoje ele apresente um nível 3, ele pode sim reduzir nível, né? Mas com muito trabalho. E não é da noite para o dia. É intensificação de estímulos e de multidisciplinar.
né? Sempre uma equipe multidisciplinar, a escola estando junto, a família estando junto e um acompanhamento contínuo, né? É só isso que a gente vai ver um resultado bom nessa criança. Então, em relação aos níveis, ao início do acompanhamento, né? Hoje ele é nível 3, digamos, lá com 3, 4 anos a criança tem alteração sensorial, muito presente, questão social, não consegue socializar, não consegue interagir, tem questão de linguagem, de fala, não fala nada. Ele está lá no nível 3, o que precisa? Ele precisa de uma fono, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de uma neuro-PP, ele precisa de vários profissionais que vão gerar estímulos para ele, a terapia, né, contínua, que vai desenvolver esse cérebro para que ele consiga alcançar essas habilidades que estão em déficit. E aí ele pode sim reduzir esse nível para 2 ou para 1, né? Ele vai deixar de ser autista? Nunca. Interessante falar Ele isso. vai conseguir viver com o autismo na sociedade, mas de uma forma melhor. Mas ele precisa dessa estimulação. E o período, a idade, o quão importante é que a criança tenha a estimulação desde pequeno. Por quê? Até os 3 anos, toda e qualquer pessoa, independente de laudo, até os 3 anos é onde a criança tem a maior capacidade de plasticidade cerebral. Ou seja, é onde ela consegue absorver esse estímulo, essa aprendizagem, né? Com mais rapidez, com mais velocidade. Até os 3 anos é onde a gente consegue atingir até 70% da nossa capacidade de aprendizagem cognitiva. Nunca mais na vida a gente consegue fazer isso. Tu tá falando da neuroplasticidade neural, que a gente consegue até, só que com mais custo, depois quando tu vai mudar os estímulos, tipo na vida adulta. Isso. Que é possível, mas só que quando é criança é muito Exatamente. mais fácil. Assim, é um exemplo muito básico. Uma criança de 3 anos, agora falando de qualquer criança típica, né? Com 3 anos, ela tem uma facilidade muito maior de aprender inglês, por exemplo. Em meses, ela é capaz de estar falando inglês. Agora, nós adultos, vamos lá aprender a falar inglês, nós vamos levar 2 anos, 3 anos. É mais difícil. Então, o tempo para que esse cérebro consiga criar novas redes neuronais é muito maior depois dos 3 anos. Então, a primeira infância é primordial para a estimulação. E no caso do autista, muito mais ainda, tipo, quanto muito antes, mais, né? Muito mais. Mas vamos falar assim, gente, tem mais brinquedos aqui, ó, porque o negócio, assim, trabalhar com criança, de qualquer forma, tem que ser do lúdico, né? Tem que ser através do brincar, né? Porque senão não tem como, né? A gente tem que pegar as crianças pela afetividade. E o que é essa caixinha aqui, gente? A tua Fisher Price? A gente tá falando em nome isso aqui. Isso aí, é a minha Fisher Price, então. O que eu gosto muito de trabalhar? Porque, assim, pra gente criar essas redes neuronais, essa plasticidade, eu preciso oferecer estímulos pra criança. Eu preciso... O que eu preciso que ela aprenda? As cores? Ok. Mas eu posso usar as cores e também trabalhar a coordenação motora, o pareamento. Então, o que eu faço? Eu construo essas caixas com eles, né? Que ela vai fazer o mesmo efeito que a caixa lá, o brinquedo da Fisher Price de 300, 400, 500 reais. Nada contra, para quem pode. Mas em relação à estimulação, hoje uma família que recebe um laudo do autismo e que a criança, né, não tem tantas condições de comprar brinquedos, de fazer estimulação. Gente, tudo material reciclável. E até porque, quando tu fala assim que precisa dessa rede, tu imagina, tu tá com a tua criança ali, que precisa levar na fono, tu precisa levar no psicólogo, precisa levar aonde mais? Na terapia ocupacional, mais a neuropsicopedagoga. É coisa, gente? É coisa. É coisa. Né? Tem crianças que precisam de nutricionista, tem crianças que precisam de fisioterapeuta. Então, tem várias questões, porque pode acontecer também do autismo vir com alguma outra comorbidade. Então, precisa de uma equipe, sim, multidisciplinar. Né? Então, assim, o apoio dos pais e a participação dos pais é sempre primordial. É uma dedicação imensa. Imensa.
E as caixas, então, Olha, assim, ó, que eu bacana. crio com as crianças, eu monto com eles. Então, Aham. assim, tudo tem uma função específica. Ele vai aprender as cores, ele vai aprender os números, ele vai já trabalhar a coordenação motora, o segmento de comando, percepção visual. Então, Que legal. tudo isso, contagem. Então, aqui tem bolinhas para colocar. Aqui, Olha ó, aqui, eles vão esse aqui, o que é esse trem aqui? passando. Ah, tá. Então, controle inibitório, onde a criança, né, ela precisa ter aquele controle para as emoções. Não pode ser ligeiro, tem que ser lento, né? Então, ó, Yes. um por um. E quanto tempo de uma sessão, por exemplo, é? Em média, 1 hora. É de 45 minutos a 1 hora. E eles ficam ligadinhos esse tempo todo? Ou tem o tempo deles, né? São várias atividades nesse período, né? Aí tem casos e casos. Tem alguns que a gente precisa Tem mais coisa dar aqui. um tempo para eles respirarem, dar uma voltinha na sala, correr de um lado para o outro, né? Cada um com as Sim. suas. Ó, aqui a gente trabalha também as cores, quantidades. Então tem as tampinhas lá dentro, vai colocando as tampinhas aqui. Então assim, ó, pode ver, gente, é tudo material reciclado. E Então junto não é com eles, difícil né? de Aham. estimular. Mas a gente também é muito importante que não seja só mais um brinquedo para deixar a criança lá sozinha fazendo o que quer e rasgando a caixa. Não. Até porque se eu tenho, por exemplo, o sapinho ali e deixar o sapinho sozinho, ele não tá tem lá por quê? função. Ele precisa ter uma função. Então, o acompanhamento terapêutico é isso. A gente vai dar uma função para cada brinquedo. Às vezes a gente escuta assim, mas para que eu vou pagar terapia para o meu filho ir lá só brincar? Eu escuto. Mas aqui tá aí que tá, né? E como saber brincar, né? Exato, a gente precisa ensinar os pais a brincarem e o porquê do brincar. Então, Sim. o porquê que eu vou dar isso aqui para a criança fazer? Eu vou porque eu quero que ela aprenda as cores, eu quero que ela aprenda a ter o seu controle inibitório, eu quero que ela aprenda a quantificar. Então, tem várias funções que são funções executivas, né? Para desenvolver essa criança, para ela criar essa rede neuronal e conseguir encaixar lá na caixinha cada coisa. E quando tu vê que tá ok, é como se tu desse uma alta. Exato. E tá liberado, Sim, sim. com a possibilidade de voltar, qualquer Com a coisa. possibilidade de voltar de acordo com a demanda, Aham. né? Porque as situações vão aparecendo, as demandas às vezes vão mudando, então às vezes precisa retornar, né? Mas a minha parte, quando eu inicio com crianças menores, que em processo de alfabetização, por exemplo, porque assim, tem tudo isso aqui, tem a questão alfabetização, mas aí junto com a alfabetização tem a inflexibilidade cognitiva, tem tudo isso. Então, às vezes também a criança, ela não quer escrever. Não que ela não saiba, é porque ela não quer, né? Então, aí entra uma questão mais psicológica. Então, eu preciso encaminhar essa criança para uma questão mais psicológica e não a minha. Então, ela não tem dificuldade de ler ou de escrever. É só não quer. Ela só não quer. Aí tem que entender É comportamento. o porquê. Aí é o psicólogo que trabalha a questão comportamental. Aham. Olha, a gente ficaria muito tempo aqui, né, Rodrigo, falando, né? Mas eu acho que foi assim, ó, para abrir mais a cabeça, não só de quem tem o seu filho, assim, o seu familiar com autismo, mas para as outras pessoas, né? Para a gente poder o que se leva da vida, a vida que se leva. Então, assim, para que tu levar uma vida à toa, assim, sem amor, sem olhar o outro, dizer, poxa, pelo menos, né, sentir assim, poxa, o que eu posso fazer para ajudar ou para incluir? Ou pelo menos não julgar. Eu acho que falasse tudo. Primordial, assim. Não julgue aquilo que você não está vendo, você não está sentindo. Então, não tem por que julgar. Exato. Né? É uma criança birrenta, ou é um adulto antissocial. É o jeito dele. Sim. Ele é daquele jeito. E a gente não cabe julgamento para o outro. Né? Quando eu julgo o outro, eu estou falando muito mais de mim do que do outro. Uma frase, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Exato, isso, né? é isso mesmo. E é sobre isso. Eu acho que para todas as pessoas que lidam também, né? As professoras que às vezes estão lá na escola pública, no municipal, que tem que fazer tripas, coração, mas eu acho que quando tu coloca mais coração, mais amor. intenção, amor... E comprometimento com o que está fazendo. Isso, né? É. Eu acho que... Eu sempre digo que não só pública, municipal...
eu sempre digo que professor, principalmente, né? A minha base de formação é pedagogia, eu sou professora. Então, independente da classificação privada ou pública, o que vale é o profissional. O quanto esse profissional se dedica e se compromete com aquilo que ele está fazendo. Perfeito. Então, é primordial. Porque assim, né, tem ali a sala com seus 30 alunos e daí tem aquele aluno ali que precisa, que tem uma demanda, mas o quanto com o teu comprometimento tu vai incluí-lo. Exato. E é sobre isso. Esses dias eu conversei numa escola com monitores escolares de creche, né? E eu sempre digo assim, tu recebe de manhã uma criança chorona, birrenta, não sei o quê, mas tu sabe se essa criança dormiu? Se essa criança comeu, se ela tem alguém doente em casa, se o pai e a mãe brigaram em casa. Então, tu não sabe qual é a carga emocional que essa criança está trazendo, que ela está refletindo ali, que às vezes é o transbordo dela, é ali. E ainda vem mais um e para de gritar, não quero que tu chore, vou te botar de castigo. Precisa? Não é esse o teu papel ali. Às vezes, com é de acolher. Um acolhimento faria total diferença. Isso mesmo. Minha querida, muito obrigada. Eu acho que a gente falou bastante. Nunca é suficiente, digamos assim. É só uma explanada. Exatamente. Mas espero que a gente possa ter contribuído assim com a vida de mais pessoas, dos familiares, em quem trabalha, enfim. Eu te agradeço, tá? Obrigada também pela oportunidade. Aqui. E é isso, gente. Nós ficamos aqui no oferecimento, então, de Lemos Esportes e também Oral Sim. Beijo no coração e cuide-se. Saúde é o seu bem mais precioso. E mais amor, muito mais amor. Amém. Beijo.